Pessoal, vamos lá? Estamos voltando então? Então depois que a gente comer esse lanche gostoso, aí vamos voltar para o que a gente estava antes, depois da parte do Getúlio. Então basicamente a ideia é que em 1937 o Getúlio vai lá e comanda um golpe onde de fato ele vira a figura do ditador unipessoal no Brasil. Isso não é um processo isolado do Brasil. Se a gente olhar para a Europa, etc. e tal, a gente vai perceber, para a própria América Latina, a gente vai perceber que esse período em que a democracia é uma coisa que estava meio fora de moda. Assim, certo? A grande moda da época, a grande vedete da época era justamente esses regimes de caráter unipessoal, autoritário. Então, a gente teve o Hitler nessa época, o Mussolini e tantos outros, o Perón na Argentina. Só que aqui no Brasil a gente teve algumas peculiaridades, a gente teve a questão do populismo. Isso aconteceu na América Latina também, mas na Europa já foi um pouquinho diferente o processo. Existe um autor que trabalha muito isso, chamado Francisco Verfort, que é um professor da USP, ele foi fundador do PT por muito tempo do PT, depois ele foi ministro da Cultura do Fernando Henrique também, que é um professor muito bom que trabalha justamente essa questão do populismo. É interessante se ter as coisas dele também. Esse populismo era justamente essa relação que o líder tem com as massas, diretamente. Então, quer dizer, essa coisa de instituições, de congresso, de partidos, joga tudo para o vinagre. O importante é que eu e você estamos tendo aqui a relação entre as massas. Eu, líder, concedo as coisas. E a gente viu muito bem, durante a aula passada, o que é que isso aí pode dar, certo? Nesse período em que a política é deixada de lado pela população, os direitos civis também são tolhidos, veio um governante com ares de dadivoso, de pai, que dá de presente os direitos sociais para nós. Então aqui a gente tem uma expansão muito grande dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, criada a consolidação das leis do trabalho, o Ministério do Trabalho, a questão das férias, do 13º, que não sejam coisas importantes, são importantíssimas, mas da forma como elas foram colocadas, tinha todo um cheiro de presente para nós. E daí o que acontece? A dimensão de lutar por isso e conquistar isso fica em segundo plano. E daí a gente... Outro aspecto do populismo foi a criação de 2 partidos de apoio a ele. O PTB na massa operária e o PSDB na classe rica operária, a industrial brasileira, etc. Exato, perfeito. Isso que é patrono bom, tá vendo, gente? Ele ajuda até na aula. A ideia é a seguinte, é o PTB exatamente representando essa parte da esquerda operária, e o PSD, que tem o mesmo nome hoje, o Partido do Kassab, o PSD, que era o partido que representava parte dos interesses, vamos dizer assim, dos patrões, das elites ligadas ao Getúlio. Então o Getúlio cria 2 partidos, mas isso aí era um momento em que ele sustenta de 34. Então ele tem esses 2 partidos, em 46. Ele tem 2 partidos do lado dele e um partido contra ele, que é o DN. Nesse período aqui, seu Valdemar, é interessante a gente ver que partido era uma coisa que não rolava muito. Inclusive o Congresso também era uma coisa que não rolava muito. Foi fechado o Congresso nesse período. Então era uma ditadura extremamente... A gente tem olhos bonitinhos, Getúlio era uma figura bonachona, uma carinha gordinha, feliz, assim, e a gente acha assim, um cara bom, pai dos pobres. Só que foi uma ditadura ferrenha e unipessoal, sem qualquer mecanismo de oposição, qualquer mecanismo de participação que não fosse uma participação completamente de legitimação do regime. Por isso que eu volto a vocês e digo, participação pela participação não é participação. Entendeu? Não se iludam com gente vindo aqui falando, vamos participar da minha causa. Mas eu acho que isso aqui está errado. Não, você não tem que achar nada. Vamos participar. Não é assim. Certo? Participação é uma participação consciente. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Vejam que interessante o exercício que vocês estão fazendo aqui. Conhecendo as coisas, tomando o pé do terreno, estudando participação política, para depois trazer o subprefeito aqui e questionar ele. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Por quê? É uma forma de participar de forma consciente. Vocês conhecem todas as dimensões da participação, conhecem a história, têm as suas demandas próprias, que isso ninguém precisa dar aula para vocês. Vocês estão vivendo no dia a dia, vocês estão vendo o que é a demanda de cada um, o que é a necessidade de cada um de vocês, do bairro de vocês, do local de trabalho e de moradia de vocês. E aí vocês vão trazer esse cara aqui para questionar. Isso é uma coisa que num período de ditadura
apesar de trazer direitos de cima para baixo, de fazer com que essa discussão seja direta com a população, instrumentalizar os movimentos, você não poderia ter. Essa é a necessidade real da democracia. O que dizem, que alguém falou isso e é uma coisa muito interessante, é que democracia é como oxigênio. A gente não percebe a necessidade dela até que ela falte. A hora que faltar, aí é que a gente começa a tentar no fato de que é necessário. Nesse período faltou, e faltou muito, certo? E aí a gente tinha uma questão que um cara chamado Vanderlei Guilherme dos Santos chamava de cidadania regulada. Por quê? Só quem podia ter acesso a esses benefícios era justamente quem estava no mercado de trabalho, quem estava incluído. Então, assim, cuidado com o conceito de mas era democracia porque ele deu direitos sociais e direitos trabalhistas para todos. Todos não. Só quem estava naquele sistema. Por quê? Justamente essa questão do corporativismo, do trabalhismo, que era uma doutrina em voga na época, em que o ambiente do trabalho tinha que ser preconizado acima de qualquer coisa. Teve uma colega de vocês que veio aqui na frente me contar que a mãe dela cantava uma musiquinha e dizia que o Brasil tinha doutor, tinha alguma coisa, professora, e se eu fosse o doutor Getúlio eu mandava todo mundo para a lavoura. Então é justamente a ideia de que todo mundo tem que estar incluído via o trabalho, e de uma forma que assim, sem o trabalho enobrece o homem, só que aí a esfera da participação política é totalmente negada. Então cuidado com isso, ninguém está fazendo uma apologia no trabalho, etc. E tal. Mas é justamente a forma de instrumentalizar a população. E não à toa surgem cultos como esses de personalismo, cultos à pessoa. E a gente vê isso acontecendo na América Latina, a gente vê uma série de coisas. Então, atentem para isso. A importância das instituições democráticas. Por vezes a gente olha para aquele esqueleto que eu passei na aula passada e diz: isso aí é besteira, isso aí não é respeitado. Mas o fato de ter erigido esse edifício já é um primeiro passo. O segundo é a gente participar. Bom, depois o Getúlio comanda com mão de ferro esse período, e quem não gostasse, né, é bom ficar claro que quem não gostasse era perseguido, era torturado, era preso, etc. e tal. Acho que não preciso nem dizer isso, é uma ditadura sangrenta. Em 45, o Getúlio é deposto pelos próprios militares que ajudaram a conduzir ele lá para cima, ajudaram ele a tirar no momento seguinte, certo? Interesses mudam, a conjuntura muda, e aí você tem a primeira experiência que a gente pode chamar que é um arremedo de democracia. Isso não é democracia, mas é o primeiro período aberto que a gente tem, que é essa república, democracia liberal ou república populista, tem muitos nomes para esse período. O importante é a gente saber que a gente teve, primeiramente, o candidato do Getúlio eleito. Ele não era o candidato do Getúlio até o último dia. Chegou no último dia, o Getúlio disse: esse aqui é o meu candidato. E aí o Dutra, que era o ministro da guerra do Getúlio, vira presidente da República com um programa totalmente liberal, um programa pró-Estados Unidos na época, tudo, e ele acaba terminando o governo de forma bastante impopular. E aí isso é um presente para o Getúlio, que se Cacifo dizendo o único que pode salvar agora é o Getúlio. O Getúlio tem que voltar, vamos trazer. E aí tinha o jinglezinho de música: bota o retrato do velho na parede, bota outra vez, o sorriso do velho faz a gente trabalhar, etc. e tal, que é a figura bonachona do Getúlio que a gente conhece até hoje, a figura figura paternal, etc. e tal. É nesse período que o Getúlio extravasa aquela característica do nacionalismo, criando a Eletrobras, criando a Petrobras. Esse gesto de sujar a mão de petróleo, alguém lembra alguma coisa recente que alguém fez ultimamente quanto a isso? O Lula sujou a mão de petróleo quando da reserva do pré-sal. Então vejam a importância simbólica que essas questões têm. E eu vou voltar a insistir nisso daqui a pouco. Bom, o Getúlio ele tem um período de governo, esse segundo período é bastante conturbado, por causa justamente do arrefecimento de pressões democráticas com as quais ele não convivia muito bem, a gente já reparou nisso, né? E aí sim que surge a questão nesse período que surge a questão dos partidos de sustentação de adeptos do getulismo e o contra ele. Então o Dutra é eleito pela aliança do PTB com o PSD, desculpa, o Getúlio também, PTB e PSD. Contra ele tinha um partido chamado UDN, que aí era considerado a direita liberal da época, que era contra o Getúlio. Qual? O DR é o ruralismo, a bancada ruralista. Tem parcelas dos ruralistas que advêm da UDN, mas o DR é uma coisa
e a UDN é outra. A UDN é um partido dessa época aqui, que hoje já está extinto. Certo? Aliás, todos estão, porque hoje existe um partido chamado PTB e outro que chama PSD, mas não são o mesmo partido, a gente já vai chegar nisso no final. Bom, Getúlio, então, quer dizer, essa coisa da pressão democrática é uma coisa que foi crescendo cada vez mais, essa contestação, e o Getúlio não era uma pessoa que lidava muito bem com as pressões, e ao mesmo tempo elas cresciam, porque o outro lado também não era muito afeito a saídas democráticas. Então, assim, você tinha um confronto direto entre o Getúlio e a figura do Carlos Lacerda nessa época. A coisa foi crescentemente, eu não vou ficar insistindo, a gente tem pouco tempo, mas acaba com o Getúlio se suicidando, como vocês sabem. E aí é um período muito incerto esse período, que é um período em que a sombra dos militares é muito grande. É um período em que a hipótese de golpe, a hipótese de intervenção é muito grande. Tanto que o Juscelino, que já era o presidente eleito, tem-se uma ameaça de que ele próprio não assumisse, justamente por isso. Mas aí o Juscelino assume, vem um período de calmaria política, mas um período muito contestado do ponto de vista econômico, que é aqui a gente começa a formar o que vai ser o embrião da nossa inflação lá na frente, quer dizer, muitos gastos, a construção de uma capital do nada não é uma atividade trivial assim. Houve muitas críticas do ponto de vista de gastar dinheiro em cima disso, gente dizendo que carregava esse cimento por avião até lá, porque não tinha de outro jeito, então que era uma temeridade, que era um absurdo, enfim. Mas o Juscelino sai até com uma boa aprovação, etc. e tal, só que, diante desse clima todo de gastos, etc. e tal, surge uma figura que vem daqui de São Paulo, contestando justamente isso e dizendo: essa coisa toda de corrupção, essa coisa toda de gastar desmedidamente tem que ser varrida. A gente tem que varrer a corrupção para fora, que é a figura do Jânio, certo? O Jânio tem uma ascensão meteórica aqui em São Paulo, ele era um professor, ele foi crescendo com os cargos de prefeito, de vereador, de prefeito, de governador, até que ele chega à presidência da República de um partido pequenininho, só que com apoio da UDN. É a primeira vez que é derrotada a aliança que se formou em torno do Vargas. O Jânio sobe com essa coisa de limpar a política, de varrer as coisas. Onde é que a gente viu isso de novo? No Collor, né? O Collor disse que ia caçar os marajás, que ia acabar com toda a sujeira, que ia varrer. E depois, onde é que a gente viu de novo? Ultimamente a gente viu alguém que faxinava os ministérios também, né? A despeito de ter sido a própria presidente que indicou os ministros que estavam no governo anterior, que comandou, gerenciou a própria coalizão desses ministros. Então, essa tônica de vamos limpar a corrupção, ela pega muito bem aqui no Brasil. Você já deve ter percebido isso. São votações meteóricas, são caras que surgem de uma região localizada, por vezes, às vezes desconhecidos do grande eleitorado, e de repente, obviamente, que a Dilma, que é a última, tem um dedo do Lula muito forte ali, mas a ideia toda é que essa agenda de moralização da coisa pública, ela pega muito bem. E, ao mesmo tempo, a gente tem que atentar, pelo menos no caso do Collor, no caso do que a gente tem hoje também, no Collor, ele foi propriamente pilhado pela corrupção. No caso da faxina da Dilma, muitos dos ministros que saíram, o que entrou foi do mesmo grupo político, do mesmo partido que entrou no lugar. No caso do Jânio, essa própria agenda moralizadora nem à frente foi, pela personalidade autoritária que o presidente tinha. O governo dele durou 7 meses. E ele renunciou por causa justamente dessa coisa difícil desse relacionamento com o Congresso. Tem várias teorias quanto a isso, a gente não precisa entrar no mérito dela, mas o fato é que o Jânio tinha uma personalidade bastante autoritária. E o Jânio renuncia num período muito complicado, porque justamente por o vice dele, o João Goulart, estava viajando para a China em missão oficial, que era um país comunista então. E aí os militares que já vinham tentando arquitetar alguma coisa, veem nessa possibilidade uma coisa: nós vamos intervir ali e vamos tomar conta do Brasil. Aí vem uma figura muito interessante do Leonel Brizola, que começa a comandar uma rede chamada Rede da Legalidade no rádio para tentar restaurar a democracia, tentar restaurar, na verdade, a ordem constitucional vigente. E consegue garantir a posse do João Goulart. Só que a posse do João Goulart, na verdade, ela é feita de uma forma de um acordo político, um arranjo, sugerido inclusive pelo então ex-ministro da Justiça do Vargas, então um grande líder político, Tancredo Neves, que diz o seguinte: vamos fazer uma solução negociada, vamos colocar o parlamentarismo vigindo no Brasil. Então o presidente assume, só que sem poderes. Quem comanda é o Congresso, é o parlamento, na figura do primeiro-ministro.
Obviamente que o Tancredo foi um dos grandes pais da ideia e ele próprio virou o primeiro-ministro, certo? A gente teve um curto período em que esse parlamentarismo vigiu, porque daí o João convoca um plebiscito e diz: pessoal, vocês querem o presidencialismo comigo de volta ou querem esse regime meio estranho do parlamentarismo que ninguém tem? E a população votou em massa para devolver o poder presidencial ao Jango. O Jango reassume, o João Goulart, no período presidencial dele, e aí é que vem a questão. O Jango reassume e as forças todas, enfim, mais conservadoras, e aí ninguém está falando só de, vamos dizer assim, de pessoas malvadas, grandes empresários, etc. e tal. Existe muito da classe média e muito da imprensa, muito de setores que se arrogavam grandes defensores da democracia, começam a dizer: esse cara aqui está tomando atitudes estranhas, esse cara aqui está pendendo para o lado da república sindicalista, está tentando fazer o Brasil virar comunista, e nós estamos achando isso aqui tudo muito esquisito. Então começa a pintar um... Queria dar uma contribuição. Por favor, agora eu estou acompanhando bem o que você está fazendo de maneira mais sintética. Mas a coisa curiosa é que a eleição do Jânio se deu em chapa diferente. Exato. Naqueles anos, o vice-prefeito era votado separadamente. Então, um se elegeu pela chapa UDN e outros partidinhos, e outro pelo PTB. E aí que veio um atrito sério, que o PTB era a retomada das posições do Getúlio Vargas. Perfeitamente, obrigado. Eu estou dando uma corrida realmente, mas essa parte é importante destacar mesmo. O atrito entre os dois, e aí vem a importância das instituições, né, que a gente tem que olhar bem para elas, é o seguinte: na Constituição de 46 foi pensado um mecanismo que é muito estranho e que a gente viu que dá besteira. Que é justamente isso. Você pode ler, você vai lá não tinha a coisa da urna eletrônica, mas você vai lá na urna e vota no presidente e depois você vota no vice-presidente. Você pode escolher eles, mesmo que eles sejam de partidos diferentes, de ideologias diferentes. E foi justamente o que aconteceu aqui. O João Goulart, ele já era vice do Juscelino, já tinha sido eleito lá atrás, e aí ele foi, vamos dizer, reeleito para vice. Ah, mas o que o cara ganha disputando vice? Ganha que ele vai ganhando prestígio, vai ganhando grande domínio justamente pela base presidencial dele, para um dia se classificar para presidente. Só que a coisa toda adiantou, e aí houve um rompimento entre os dois e acabou com a renúncia do Jânio. O que acontece? Numa regra dessa, a renúncia do titular jogou nas mãos do vice, que era de outra ideologia totalmente diferente, ou seja, a população votou em uma orientação e acabou ganhando o presidente de outra, certo? Então a gente teve um período completamente esdrúxulo nesse momento, certo? É importante a gente olhar para isso para ver a importância das regras e da não mudança delas por casuísmos. Ah, tem um mandato agora de tanto, vai ter um mandato de mais, de menos, vai pôr a reeleição, vai tirar a reeleição. Vamos ver o que está por trás desse jogo, vamos ver o que está por trás dessas regras. É isso que é importante, vocês verem. Isso aqui não era difícil perceber que podia acontecer. De fato aconteceu. E foi um problemão, certo? Que a gente vai ver que vai ter agora um golpe. Então, o testemunho de Salvador é corretíssimo. Por quê? Porque justamente a importância das regras é que fizeram surgir esse cenário. Passa, por favor. Então, o que acontece foi que daí começou-se a ter um confronto muito grande entre as forças de apoio do presidente e as forças ditas conservadoras que, como eu disse para vocês, não estavam à toa ali, elas tinham votado no Jânio, etc. e tal. A classe média participou disso, etc. e tal, e começou uma forma de protestos contra o presidente, que culminou justamente com a derrubada desse presidente e a entrada de um ciclo militar. Só que é importante a gente entender o seguinte: muita gente nesse período apoiou esse golpe militar. Isso não é uma forma de desculpar essas pessoas, mas é uma forma de compreender o momento. Muita gente participou desse golpe achando que seria um golpe assim: os militares assumem, ficam 2 anos no poder, em 64 eles deram o golpe, ficam 2 anos até 66 e convocam novas eleições. Então muita gente que tinha interesse nas novas eleições apoiou esse golpe. O Juscelino é um deles, por exemplo, que hoje a gente tem uma visão muito bonita dele, romanceada, dizendo: é o José Wilker lá na Globo, que bonitinho. Só que houve momentos em que houve personalidades que apoiaram esse golpe. Por quê? Porque ele estava de olho na eleição de 66, dizendo:
vou ser candidato a presidente da República. E aí, no momento seguinte, eles perceberam que o tiro saiu pela culatra, que de 2 anos passou-se para 20, certo? A gente já vai ver como isso aconteceu rapidamente. Destacar o papel da igreja. Quer dar uma contribuição? Eu ia falar do papel da igreja, na verdade, justamente na oposição ao regime, certo? Você já apoiou, nesse momento ela apoiou. Então, foi para a rua, rezando Deus. Exatamente, eu acho que tem. Exatamente, eu acho que. Então, por isso que eu acho que é importante a gente tratar a igreja como algo, não como uma unidade, certo? Porque a questão da teologia da libertação, a questão era um momento em que depois vai se passar muito forte no âmbito da igreja e que vai cindir basicamente essas lideranças. Tem razão em dizer que teve participação grande de alguns do comunismo, exatamente, que patrocinavam isso sobre esse signo do anticomunismo. Lá na frente vamos ter lideranças religiosas mais progressistas ou mais tolerantes com determinadas agendas sociais e políticas, que aí sim vão se opor a esse tipo de regime. A ação católica vai entrar aí. Exatamente. Então, o que acontece? É importante a gente ver que muitos setores da sociedade, é importante evocar a parte da igreja, é importante evocar a mídia, é importante evocar a classe média, etc. É importante evocar lideranças políticas até então democratas, participaram dessa conjuntura. Então, cuidado com pensar o golpe militar como uma coisa da caserna, assim, como uma coisa, veio um monte de militares e só eles conseguiram implantar a agenda deles. Você tinha um apoio amplo aqui, certo? Então, cuidado com a população quer, então a gente faz. Ó, o que dá. Cuidado com isso, certo? Então, vejam bem os filtros institucionais, vejam de que forma isso está sendo posto, porque, como eu disse para vocês, democracia é o governo da maioria amparado pelas leis, certo? É o governo que a maioria decide o que quer, a maioria exprime o que quer, desde que esteja em consonância com as regras do jogo. Aqui houve uma ruptura completa das regras do jogo. E aí, mas a maioria queria. Bom, vocês vejam no que deu. Certo? A igreja da Universal estava começando, a igreja católica estava começando com o Vaticano II, né? Em 63, ia mudando todas as regras na Europa. E o Brasil só vai se essa coisa em 66. O Brasil é um caso que normalmente a gente chega depois, assim, né? Você vê a própria formação do PT, que é o partido de esquerda que a gente tem mais expressão, ele se dá no momento em que, enfim, a União Soviética já está, né, num momento moribundo, assim, vamos dizer. Então, o Brasil tem essa coisa de chegar depois, mas é importante porque a gente acaba também tendo aprendizado de outras sociedades, assim, agora. Hoje em dia, eu acho que isso diminuiu um pouco, dada a velocidade, o mundo está cada vez mais homogêneo, né, do ponto de vista das comunicações integradas. Mas eu só queria lembrar vocês disso aí. E aí os militares assumiram alegando o poder moderador. Vejam que interessante, eles usam essa figura, o poder moderador, de eles cuidarem dos conflitos. Então, se tivesse alguma ameaça comunista, etc., então, a gente está aqui para assegurar que a Constituição seja cumprida. Só que eles mesmos rasgando a Constituição. Por favor. Bom, é interessante também ver que depois que perceberam a besteira que fizeram, algumas lideranças políticas que apoiaram o golpe tentaram se unir depois para puxar de volta o regime democrático, só que era muito tarde. E aí você teve encontros inusitados de lideranças que até então não podiam olhar um na cara do outro, tipo o Juscelino, o Lacerda, e o Jango e o Lacerda, e o Jango e o Juscelino, enfim. Essas pessoas tentaram articular uma frente ampla, e seria importante que isso tivesse ido para frente, só que de repente a legitimidade desses caras estava embaixo, certo? Porque hoje eles estavam defendendo uma coisa que há 2 anos eles diziam: é importante dar poder aos militares, etc. Então, é só na hora que o essa mistura de adversários políticos históricos que nessa hora se juntam. Exatamente. Era o poder da UDN contra o poder do PTB e o Juscelino. E o PSD. O PSD. Exatamente, então. É exatamente isso que o Salvador está dizendo. É a caciquia toda dos antigos partidos, certo? Se reunindo, a despeito de agora o regime já ter ido para o vinagre, certo? Então, assim, e a legitimidade deles muito abalada, porque foram caras que ali até então defenderam o golpe militar. O Lacerda tentou deixar o segundo subir, o golpe dos Exatamente. O Lacerda era um cara que sempre, ele nunca teve muito apreço pela democracia, deixa muito mais engraçada a situação de ele estar brigando por ela. Na época do Getúlio mesmo, ele disse que se o Getúlio
não deve ser candidato, se for candidato não deve assumir, se assumir não deve tomar posse, se tomar posse não deve governar. Enfim. Qual dos três viveu muito tempo mais? Oi? Qual dos três viveu muito tempo depois disso? Olha, eu tenho que lembrar, mas eu acho que foi o Juscelino e o Jango morreram acho que perto, né? Na mesma época. Mas é interessante lembrar disso, que é bom você falar na morte deles, porque o Lacerda não, mas os dois estão sendo postos em dúvida como morreram hoje, né? A Comissão da Verdade está começando a apurar coisas que antes a gente tratava como teoria da conspiração e coisa do gênero. Operação Condor. Exato. No caso do Jango, é a ideia da Operação Condor, que foi uma operação de combate ao comunismo na América Latina, e que o Jango morreu de ataque cardíaco quando ele estava exilado, né, no Uruguai. Só que aí tem indícios de que ele foi envenenado, então agora o corpo dele está sendo exumado. E o Juscelino também morreu numa morte muito mais explicada, que foi um acidente automobilístico na Dutra ali, que também está se tentando descobrir o que aconteceu. Então, assim, essas versões que a gente tem dão conta de coisas que ainda estão complexas. Ou seja, nós estamos, importante de novo voltar, nós estamos participando do processo político hoje. Isso aqui não é história de museu, que vocês veem e falam assim, essa velharia toda. Não, isso aí é o processo de hoje, isso influencia escolhas de hoje, influencia a política de hoje, influencia motivações de hoje. Influenciou, por exemplo, a luta de muitos dos que deixaram a gente, ou dos que ainda estão aqui, para constituir grupos como esse, entendeu? Não, o MDB nasce aí e hoje é o MDB que comanda. Exato, então eu vou chegar nele. O regime militar ele foi o seguinte, ele foi um período onde você teve, aí sim, de novo aquela coisa que eu disse para vocês, do momento em que a política é fechada, ao mesmo tempo você tem uma expansão de gastos, a classe média ganhando cada vez mais economicamente, assim, e sendo anestesiado. O período do milagre econômico, o Brasil cresceu 14%, seu médio. A gente cresce 1 hoje, né? Tipo, às vezes se cresce 3, faz uma festa tremenda. Aqui crescia 14, só que a custo do quê, né? Então a gente tem que raciocinar isso. A gente teve um período de expansão, vamos dizer, social. Social é um nome complicado, mas a gente teve um período de crescimento assim, econômico forte. E a gente teve um período de fechamento político. Essa expansão social, depois eu vou até trocar esse termo, porque está meio equivocado. A expansão econômica foi alta, mas sem distribuição de renda, certo? Mas também a gente teve um período de grande fechamento político. Isso eu não preciso nem dizer para vocês. A própria Comissão da Verdade está aí, não é à toa, certo? Houve excessos, para dizer o mínimo, né? Houve tortura, houve perseguição, houve todo tipo. Então, ou seja, a democracia é uma coisa que estava muito distante. E aí sim, o sistema político, como alguém tocou aí, foi reduzido a 2 partidos nesse período, certo? Que era o MDB e a Arena, que era a Arena simbolizava a órbita do governo e o MDB da oposição. E alguns brincavam, foi o partido o MDB era o partido do sim e a Arena do sim senhor, certo? E tipo, a oposição ali era meio fantoche. Só que é interessante a gente saber o seguinte, olha que a importância do que eu falo para vocês. Vocês podiam dizer assim, bom, se era tudo meio manipulado, se era tudo meio a partido do sim, partido do sim senhor, não devia nem participar, devia deixar tudo para eles lá. Os nossos amigos venezuelanos fizeram isso. Em 2002, 2006, não vou lembrar agora a data certa, mas numa das eleições chavistas, a oposição abandonou o pleito. E aí todos os delegados, de cima a baixo, todos os deputados, toda a representação que vocês imaginarem, foi chavista, porque não teve concorrência. E aí foi a pior coisa que eles podiam terem feito, porque simplesmente não tinham qualquer voz no parlamento. O regime continuou lá, não caiu, continuou funcionando com todo mundo ali. A gente uma das maneiras que a gente só conseguiu vencer a ditadura militar no Brasil foi justamente pela via da participação, foi justamente pelo mecanismo que a gente vai ver no final, de que algumas capitais foram sendo tomadas pelo partido da oposição, foram tendo lideranças que começaram a articular movimentos, e aí a gente conseguiu. Então vejam de novo, às vezes a gente diz assim, esse negócio de participar é tudo balela, você fica falando aí, mas esse negócio não adianta nada. Não adianta nada se o pessoal tivesse essa percepção, talvez a gente estaria ali até agora, certo? Então pensem um pouco nisso. Uma forma interessante da gente ver como é que se opunha naquela época, como é que se pode participar, às vezes você tem um canal político fechado, é justamente pela arte, né? A gente tem diversas formas de arte, pode linkar todas elas. Eu preferi a música porque eu acho que é uma coisa que toca mais
o conjunto. Alguns gostam de pintura, outros gostam de teatro, mas a maioria, se não todo mundo, gosta de música. Então é interessante a gente ver como alguns compositores desse período que se opunham, eles inseriam temas nas letras deles, que a despeito de parecerem inocentes, eles estavam mostrando muita coisa ali, né? Então, se vocês verem onde está gravado em vermelho, aquela música Apesar de Você, do Chico Buarque, ali um recado claro para o presidente da época, que é o Médici. Hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado, olhando para o chão. Você que inventou esse Estado, inventou de inventar toda a escuridão. Veja que Estado está grafado na letra original, está grafado com letra minúscula, mas se você pegar, é grafado com letra maiúscula, na verdade, certo? A letra original deveria ser com maiúscula, ele troca para a letra minúscula para dizer o estado que as coisas estão, para assim a censura deixar quieto, certo? A censura, ela era meio tapada em alguns momentos, assim, então a coisa podia andar se você fosse um pouquinho mais criativo, um pouquinho mais sagaz do que eles, e não era difícil. Por exemplo, tinha muita gente. Tem um romance do Eça de Queiroz chamado A Capital, que ele é um escritor português e fala de Lisboa. Nunca se apreendeu tanto esse romance no Brasil, dizendo assim, a Capital é do Marx. Não, é o Capital, certo? Então, assim, a censura, havia modos de driblar, porque eles também não eram tão, vamos dizer assim, espertos nessa época. Agora, existiam perseguições claras, quando descobriam que funcionava. O exemplo foi o Roque Santeiro, por exemplo. O Dias Gomes fez uma novela baseada numa peça dele chamada O Berço do Herói, que era para contestar toda essa coisa do poder político lá no Nordeste, etc. e tal. E aí ele ligou para um amigo dele e falou assim, você não sabe o que eu fiz, eu adaptei o Berço do Herói para a televisão e esses milicos não vão perceber nunca. E eles estavam grampeando o telefone dele para lá. A novela, que era para ser exibida em 75, só foi exibida em 85, já no governo Sarney, certo? Então, assim, um monte de coisas que você tinha que driblar a censura. A censura era prévia e era exercida depois também, certo? Então, quer dizer, você tinha que submeter tudo. É nesse período também que a gente tem grandes matérias de jornais que não vão na prensa, não circulam, eles colocam receita de bolo no lugar para fazer um protesto velado, exatamente. Então, a gente tem várias formas de reagir. A criatividade do brasileiro jogou muito a favor nesse período, certo? Reagia-se à censura de forma muito inteligente. Outra música também, daí do Caetano e do Geraldo Vandré, não vou ficar passando todas elas, mas é interessante. A gente vê ali, por exemplo, caminhando contra o vento do sol de paz dele. O sol se reparte em crimes, espaçonados e guerrilhas. Como é que o sol se reparte? Aí vale a pena você entender que o Sol era uma publicação anti-regime, uma publicação considerada de esquerda. Aí o jornal, o Sol, estava repartido. Se abrisse ele, tinha a parte dos crimes, das espaçonadas, que era a corrida espacial, das guerrilhas, nas letras bonitas, encardinadas bonitas. Só que a censura não percebia esse tipo de coisa. Então, vejam a importância de você ter esse processo, essa criatividade e essa forma de você conseguir se manifestar, mesmo quando os canais estão fechados. Hoje, infelizmente, os canais estão abertos e a gente prefere ficar vendo novela em casa. Né? Bom, aí o que acontece? A gente tem um período militar, tem muita coisa para ser dita nele, eu estou passando nele rápido, como tudo, porque a gente tem um tempo escasso aqui. Mas a ideia toda é justamente essa. As pressões começam a crescer muito fortemente, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista da oposição institucional ali, que começa a conquistar algumas cadeiras. E aí você tem pressões muito fortes para o presidente, que começam a impulsionar uma abertura. O presidente Geisel, na época, disse que faria uma abertura lenta, gradual e segura. E assim foi mesmo, bem lenta, bem gradual, certo? E segura para eles. Então aí o Geisel joga a bomba para o sucessor dele, que é o Figueiredo, que acaba lidando com uma dupla reforma, assim, que começa a abrir o sistema. A primeira delas é a anistia. A anistia é a ideia de vamos perdoar todos os crimes que ocorreram durante a ditadura. E essa anistia, para ela conseguir funcionar naquela época, que é o que dizem, que quem engendrou toda a lei da anistia, é que ela tinha que ser restrita para os dois lados. E aí perdoou-se quem cometeu os crimes do lado do Estado, os torturadores, e quem cometeu crimes do outro lado, considerados crimes. Tinham grupos guerrilheiros, tinham grupos que assaltavam banco, etc. e tal, justamente para financiar as atividades contra a ditadura ou para se opor à ditadura, enfim, foram perpetrados crimes de ambos os lados, que é uma das coisas em discussão hoje em dia. Hoje, essa anistia está sendo revista. Há pessoas dizendo que isso aí tem que ser revisto porque o Brasil é o único que não conseguiu lidar com o passado dele muito bem. Ele
Ele colocou uma pedra em cima e enterrou. Outros dizem, a única forma da gente ter garantido a nossa continuidade democrática, a gente conseguir ultrapassar esse período e conseguir lidar bem com o país hoje, etc. e tal, é justamente por isso. Então, se mexer nesse vespeiro, pode dar problema de novo. Correntes tem dos dois lados, é importante a gente ter sempre isso em mente. Nada é verdade, nada é certo, nada tem um lado só. Outra coisa que começou nesse período, e aí não preciso dizer para vocês, no período de anistia, começaram a voltar as grandes lideranças políticas que estavam exiladas, algumas foram mandadas embora mesmo, outras se auto-exilaram, tipo, fugiram antes que o regime pegasse elas, começaram a retornar ao Brasil. O Brizola, enfim, o Miguel Arraes, o Fernando Henrique Cardoso, que tinha sido cassado a cátedra dele na Universidade de São Paulo, o Mário Covas estava no Brasil, mas tinha deixado a política, tinha sido cassado, daí volta à atividade política, enfim, uma série de lideranças nesse período retornam à disputa política. E os partidos também. Os partidos começam, a coisa dos dois partidos, do bipartidarismo artificial que foi criado, começa a ser rompido. Aí é interessante o seguinte, como o partido MDB estava ganhando muita força por se opor ao regime, os militares lançaram uma normativa dizendo assim, ó, vai começar a ter partido de novo, um monte de partidos, só que os partidos têm que tudo começar com P. E aí, por quê? Porque eles queriam justamente tirar a força do MDB, para dizer assim o MDB não vai ter mais a sigla deles. Aí o pessoal do MDB disse, bom, pois bem, então tá bom, então nós vamos ser o partido do MDB, o PMDB. E é assim que nasce assim. Vocês vejam que questões parecem bobinhas, prosaicas, jogam uma força política muito inteligente, é muito importante nesse período, certo? Então, assim, outra coisa interessante também foi que, assim, eu não preciso nem dizer que essa sigla aqui do PTB era totalmente cobiçada nessa época, porque, nossa, era o legado do Vargas, então quem saísse com essa já estava bem. E aí o Brizola falou assim, eu sou o herdeiro deles, porque o Jânio está morto, o Getúlio está morto, e eu sou o cara que estava ali do lado deles, eu que tenho direito a essa sigla. Aí os militares foram lá, financiaram, deram dinheiro, deram subsídios, vamos dizer, informais, assim, para a sobrinha do Vargas, a deputada Ivete Vargas, e foi ela que pegou o PTB para ela, para esvaziar justamente o Brizola daquela identificação com o PTB. Aí nesse período o Brizola funda o PDT. O Bobini, né, que foi o... Exato, um dos artífices. Aí o PDS é o partido que a Arena se torna, o PDS que depois vai virar o PPB, que depois vai virar o PP, que é o partido do nosso amigo Maluf. Na eleição do Tancredo, que a gente vai chegar já, tem uma cisão dentro do PDS, que o PPB vai para um lado, e daí o PFL surge e vai para o outro para apoiar justamente o Tancredo, para sair dessa órbita dos militares. E aí a esquerda forma o PCdoB, tem o PCB que volta a existir, o Partido Comunista Brasileiro, e o PT formado nessa leva também, nessa primeira, vamos dizer, onda de criação de partidos em 1980, certo? Aí, o que acontece? Você começa a ter pressões cada vez maiores pelos movimentos de participação política. Vejam a diferença do que a gente tem hoje, mas é óbvio, a gente tem um momento aqui fechado que está tentando se abrir, certo? Mas começou-se uma pressão muito grande pela votação das diretas, certo? Começou-se governadores de vários estados que a oposição tinha ganho, como o Franco Montoro aqui, o Tancredo Neves em Minas, etc. Então, começam a se articular com lideranças, com a sociedade civil, aí o papel de entidades da sociedade civil que canalizavam essas demandas, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Associação Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Igreja Católica, com seus setores que estavam progressistas, etc. e tal, que no próximo slide vão passar aí, mas vamos ficar com isso na cabeça. Toda essa discussão, mais as lideranças, e vejam que momento interessante que as lideranças estão todas juntas ali, certo? Pessoas que a gente está acostumado a ver hoje num campo, outras no outro, etc. e tal, todos ali juntos. Quer dizer, esse período era um período em que existia um inimigo maior a ser combatido. A partir do momento que você retira esse adversário maior, você tem a briga entre os que sobraram. Daí hoje você tem. E é saudável, isso é a disputa democrática. Você prefere democracia ou ditadura? Eu prefiro democracia. Todo mundo que preferia democracia, fosse totalmente de esquerda, fosse totalmente liberal de direita, estava no campo que preferia democracia, certo? Aí, a partir do momento que você tira essa coisa da ditadura, essas pessoas do campo democrático começam
a discutir entre si programas ideológicos e, obviamente, a ascensão ao poder, certo? E aí é que se cria todos aqueles partidos que vão se criando mais, mas eu estou falando das diretas. Aí a importância das lideranças políticas, das entidades da associação civil, como eu estou falando para vocês, e da adesão da população, certo? É isso. Hoje a gente tem lideranças, né? Talvez elas não empolguem tanto, talvez a gente já esteja meio escolado sobre como elas estão se comportando, ou que o que elas falam é meio diferente da prática delas. Hoje a gente tem entidades da sociedade civil, a gente tem, isso é uma boa notícia, e está criando cada vez mais, crescendo e sendo especializadas e criando coisas. Agora, essa dimensão da participação talvez seja um pouco falha, porque isso aqui não é um show da Ivete Sangalo, isso aqui é um comício político. E, embora, é importante falar isso, também tinha a dimensão da festividade aqui. E talvez fosse, né, importante para assegurar uma participação dele. Tinha aquela coisa toda da Fafá de Belém cantando hino e etc e tal. Então, assim, você tinha uma dimensão também de agregar a população. Mas por que não fazer hoje também? Por que não unir? Por que a classe artística não está mais ativa, não está mais atua? Ah, se decepcionou com algumas coisas. Não é uma atitude de criança. Paciência, a gente se decepciona. Só que ainda assim, a democracia é algo que tem que ser assegurada. Então, veja, 1.300.000 pessoas no Vale do Anhangabaú. Hoje é uma coisa, né? Nem a final da... Então, assim, é difícil a gente conseguir isso, mas é um desafio. E em causas grandes, e para brigar por coisas importantes, a gente teria que ter a participação popular, que é uma coisa que hoje a gente está meio capenga. Mas é como eu disse, não é uma participação pela participação, é uma participação sabendo o que está ali. Bom, só para lembrar, a questão das diretas, ela teve um desfecho meio triste nesse período, porque... 83, 83, 84. Não, já é mais para frente. Não, o evento aqui é o 88. evento da... O evento das diretas é 84. 84, né? Porque agora a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a coisa das diretas, é justamente aí que eu vou chegar. E aí a população pressionou tudo isso, mas vejam que importante essa coisa da decepção. Aqui a gente ficou totalmente decepcionado, porque a coisa toda da participação para assegurar as diretas, tudo, o que aconteceu? Chegou na hora de votar no Congresso, e aí aquela velha coisa que a gente discutiu na aula passada. A vontade dos representantes lá foi um pouco distante do quem era representado. E o Congresso votou para não ter as diretas. E aí foi um belo banho de água fria em todo mundo que estava participando. E aí a figura importante da liderança, o Tancredo vira e fala, não vamos nos dispersar, vamos continuar a lutar pelo movimento, vamos continuar, porque a gente tem que ter uma saída para isso. E aí qual que era a ideia? Que na próxima eleição seguinte, mesmo sendo indireta, a população pressionasse, continuasse mostrando que ela estava atenta para o processo político. Aí, por favor, o papel eu já falei, pula mais um. Aí o que acontece? Na eleição do ano seguinte, em 85, o Tancredo se candidata pela via indireta e se elege no colégio eleitoral, derrotando o candidato dos militares pelo PDS, que era o Paulo Maluf, que não sou amigo. E aí... E aí o que acontece? Aqui tem dois momentos importantes. Primeiro, o partido, nem a base do Maluf, nem o partido ali do Maluf, fica inteiramente com ele. Rompe uma costela, uma fatia do PDS e vai formar um outro partido chamado PFL, que vai dar apoio ao Tancredo. Mais ainda, para assegurar que o Tancredo ganhasse, então veja a importância desse jogo político. Tem negociação sim, mas negociação nem sempre é uma coisa espúria, negociação é importante nesse período. O vice dele, ele coloca na chapa dele um vice do lado militar para segurar os votos. E aí é o José Sarney. Acho que pensando assim, né? É o vice, né? Não vai assumir mesmo, né? Bom, né? Não preciso dizer que talvez tenha sido um dos maiores ingenuidades. Infelizmente, por essas obras do acaso, o Tancredo não assume. Ele morre antes de tomar posse. E aí a gente... Oi? Roubando a casa. E aí a gente tem uma coisa interessante também, porque assim, o vice-presidente só assume na vacância do cargo pelo presidente. Agora, se o presidente não tomou posse, não, exatamente, em tese se convocaria novas eleições, certo?
Mas aí alguns juristas, etc e tal, fizeram um bem bolado ali, a coisa ficou... O Sarney virou e disse: se eu não assumir, capaz que a gente vai voltar para a ditadura militar, a coisa toda ficou que o Sarney assumiu. Hoje é favas contadas, etc e tal, não podemos dizer que, assim, a despeito de todos os milhões de defeitos que a gente possa listar, a gente pode dizer que a gente teve uma década perdida do ponto de vista econômico, principalmente por causa da inflação, mas na época da política a gente ganhou muito. A única coisa que o Sarney, o bom e velho Sarney, queria era ficar mais tempo no poder e conseguiu. Durante as discussões da Constituinte, ele mobilizou para que fosse dado um ano a mais de mandato para ele. Agora, o importante destacar nesse período do governo Sarney, além dos planos de combate à inflação, é basicamente a Assembleia Constituinte. A gente conseguiu uma Constituição aqui que é muito avançada do ponto de vista do que está colocado na lei ali. Ah, mas tem várias. Você acha que é implementada, etc e tal? Não. Ela está muito distante de ser implementada. Só que pelo menos o arcabouço jurídico, o arcabouço institucional, o Estado Democrático de Direito está consagrado ali. E isso foi uma briga muito grande. Isso a gente tem que ficar contente que está ali. Agora, colocar isso em prática é tarefa nossa de cada dia, de cada um. Portanto, não é uma coisa que está pronta, como eu já disse para vocês. A Constituição Cidadã foi aprovada e daí a gente tem muitos avanços nessa Constituição. A gente tem direitos civis, políticos, sociais, tem voto secreto, universal, aí os tipos de votos, como eu disse para vocês, o Estado Democrático de Direito, a coisa dos freios e contrapesos, de conseguir assegurar que os poderes consigam se equilibrar. E a gente tem, é importante a gente lembrar que qualquer governante que suba lá pode mudar qualquer coisa no corpo constitucional, menos 4 coisas, que são as chamadas cláusulas pétreas. Primeiro, a República. Ninguém pode abolir a forma republicana de Estado, a não ser por uma nova Constituição. Segundo, a Federação. A Federação, como ela está colocada hoje, os estados, os municípios compondo o todo, ela também é uma cláusula pétrea. Terceiro, os direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º da Constituição, quem não leu, leia. Ela está todo colocado os nossos direitos e garantias. Isso é um senhor avanço perto de um regime ditatorial que a gente teve atrás. E a quarta coisa é o voto secreto universal. Também ninguém pode virar e falar assim: não, agora nós vamos fazer comitês e cada um vai eleger, levantar a mão e eu vou contar. Não. Certo? A gente tem o voto secreto universal assegurado também. Por favor. Depois disso, a gente consegue, a fim do mandato do Sarney, a gente consegue finalmente as eleições diretas, certo? A gente tem muitos partidos disputando, 8 lançam candidato a presidente, ao contrário do que é imputado ao PT, que normalmente o PT se isolava nesse período, não se coligava, nesse momento só ele se coligou. E aí você tem muitas candidaturas, se vocês recuperarem coisa no YouTube, é legal que vocês vejam até os debates da galera. Enfim. A estratégia da primeira eleição, que chama de eleição fundadora, depois do regime autoritário, é realmente todo mundo se lançar, porque todo mundo quer aparecer no cenário político. Aí a gente teve o Ulisses, teve o Collor, teve o Costa, teve o Brizola. E o interessante dessa eleição é que os grandes nomes da política foram muito mal nessa eleição. Porque a população estava: estou cansado da mesma coisa, esse Sarney ficou aí 5 anos, não resolveu nada, o negócio é colocar gente nova. E o segundo turno foi justamente entre duas figuras novas. Uma que era um sindicalista, que estava surgindo na ABC, pregando tese de novo sindicalista, mas que não tinha instrução formal, e por isso foi vítima de grande preconceito. E o outro lado, um governador todo bonitão, que andava de jet ski, fazia Cooper, etc. e tal. E ela doce foi concluída de uma forma muito bonita pela mídia, e que ia caçar os marajás. Bom, a história toda, vocês sabem, controvertidamente o Collor foi eleito no segundo turno, mas foi eleito. Caiado hoje é um dos líderes dos pluralistas. Não, mas é vários já bem comunistas. Sim. Bom, aí veio o governo do Collor. Se a gente pegar as capas de revista, eu peguei a Veja porque ela é a que mais pobre, não que eu prefiro ler, mas é a que mais tem a cobertura do período. E é interessante para a gente ver como no começo ela endeusa, né, o caçador de marajás. Aí depois, logo na primeira semana, fez a medida do confisco, né, o roubo que a gente teve, que foi o confisco da poupança.
E no terceiro momento seguinte, o impeachment. Então vocês vejam, é interessante chamar atenção para uma coisa, essa questão de eu estou decepcionado com a política, eu estou de saco cheio, etc. Vamos lá, vamos se movimentar pelas diretas. A direta não passou. Agora vamos eleger o Tancredo. O Tancredo morreu. Agora, mas vai vir um cara bom no lugar, veio só mas a gente vai conseguir agora eleger diretas em 89. Aí a gente bota no colo que ele vai salvar tudo, ele roubou toda a poupança nossa. Ele ia caçar os marajás. Mas ele foi pego no escândalo do Fiat Elba. Vejam como sucessivamente foi se decepcionando com a política, toda a população podia ter sido decepcionada, e muitos cientistas políticos, analistas de fora diriam assim: a democracia no Brasil tem uma vivência curta, olha tudo que está acontecendo, ela não vai sobreviver. Depois de 20 anos de ditadura, tudo isso, o povo não vai nem querer mais saber de democracia. Hoje, a gente tem esse edifício democrático consolidado. Não estamos usando ele de forma correta? Não estamos usando. Mas a gente conseguiu passar por muita coisa e conseguiu assegurar que a democracia continuasse. As eleições estão ocorrendo no período. Nunca se sucedeu tantas eleições de forma como se sucederam hoje, então é importante a gente ter isso em mente. Bem antes dele ser eleito, eu falava com meu pai, o Brasil vai eleger um moleque aventureiro. Além de moleque aventureiro, foi um moleque político. E esse era o ministro que falou que quem estava discriminando a Mata de Osório vai ser o Rainozol. Eu falei pro meu pai, esse cara não vai, eu vou matar esse cara. Viveu 15 dias só, matando na divisa do Paraná com Santa Catarina. Bom, mas aí a gente tem o Collor, e aí depois o Collor cai, entra o Itamar tem o Plano Real, junto com o ministro da Fazenda dele, que é o Fernando Henrique. O Plano Real realmente é uma grande medida de distribuição de renda, porque o efeito inflacionário era muito alto e a trajetória cai avassaladoramente. A gente tem umas pressões, mas a coisa está começando, mas ainda assim a gente tem um patamar bem mais baixo. Com isso, o Fernando Henrique é eleito, tem uma série de medidas, algumas que a população apoia em massa, tanto que reelege ele com a própria medida da reeleição, que ele próprio reelege ele em primeiro turno, ele ganha os 2 mandatos em primeiro turno. Algumas mais controvertidas, como a questão das privatizações, da própria emenda da reeleição. 2 mandatos do Fernando Henrique acabam fazendo com que, no final do período dele, haja um cansaço muito grande, ao mesmo tempo que existe um desemprego alto também. Isso faz com que a oposição comece a ganhar corpo e ganhe poder. Eu chamei a atenção dessa figura pelo seguinte: desde 1960, quando o Juscelino passou a faixa para o Jânio, você não tinha uma transição de um presidente eleito pelo povo para outro presidente eleito pelo povo. Goste ou não dessas duas figuras, o que eu estou chamando a atenção para você, ou de um ou de outro, o que eu estou chamando a atenção para vocês é um aspecto importantíssimo da gente ter continuidade. Muita gente fala assim: tal pessoa não foi presidente da República, tal líder que eu gosto não foi presidente, porque morreu, porque a doença isso, a doença aquilo. Não. O que impediu a carreira política de muita gente nesse país foi a ditadura, certo? Então, democracia é uma coisa importante, sim. E a gente só vai restaurar ela plenamente agora, certo? Isso aqui, 40 anos não aconteceu. 42 anos ficou sem um presidente eleito pelo povo passar a faixa para outro presidente eleito pelo povo. Bom, depois vem a era do Lula, vem uma questão da reunião dos programas de transferência de renda, expansão do crédito, etc. Então, um período de crescimento forte, inflação baixa, questão simbólica que eu falei para vocês. O povo, e não é só no Lula, volta um pouquinho, por favor. Mais um. Aqui, ó, você já tem a população participando, certo? A população em massa. Eu não preciso falar para vocês, mas a população elege, a população vai lá, a população participa do processo, pode passar de novo. Aí a população volta a participar do processo. Então, quer dizer, agora a gente está começando a ver o ator político. É pago, é militante pago. De fato, tem muito disso. Mas a gente está indo às urnas, está fazendo nosso papel votando. Agora, eu disse para vocês na primeira aula: o votar só não basta. Também tem que ter a coisa de participar democraticamente. Depois do Lula, com a grande aprovação de governo que ele tem, ele elege a sucessora dele, que é a Dilma, e a despeito de qualquer comentário sobre o governo dela ser bom ou ruim, etc. e tal, é importante: a gente tem a primeira mulher na presidência da República. Eu disse para vocês, a mulher só começou a participar em 32. Olha quando a mulher foi eleita. Não é, tudo bem, já tinha tido outros cargos, Câmara, tudo, mas a presidência da República, que é o órgão máximo, a gente demora um gap aí de quase 100 anos para eleger a presidência da República. Então veja como, por vezes, o que está ali no papel não é o que está assegurado de fato.
A gente tem uma questão pode passar, do que a população, eu só ia chamar a atenção para vocês isso. A gente tem mudado a nossa sociedade, a gente tem aumentado avassaladoramente o número da população. Por favor, pode. A população tem se tornado também cada vez mais urbana, certo? Então, isso são indicadores de que a população está crescendo, a população está vindo para as cidades, está se educando mais, não falando da Agropus, mas a questão da escolaridade também vem crescendo. E aí, de novo, o que eu chamei a atenção para vocês. Nós temos o edifício democrático montado, as instituições funcionando. A gente tem uma população que cada vez está se educando mais. Só que a gente não tem participação política. Essa é a maior notícia que eu trouxe para vocês no ano passado. Essa é a decepção que a gente tem. Esse é o problema que a gente enxerga. A gente tem tudo o arcabouço montado, mas não enche esse edifício, não enche essa democracia de participação. Agora, saio daqui 2 semanas depois, muito mais contente do que entrei, porque vejo que uma nova iniciativa está nascendo aqui, certo? Vocês têm tudo para a faca e o queijo na mão para mudar um panorama desse aqui. Ah, nós somos poucos aí. De fato, são poucos, mas são multiplicadores. São pessoas que, pelo próprio fato de estarem aqui, eu sei que são formadores de opinião, pela própria liderança que tem. E isso é importantíssimo, que vocês peguem essa mensagem e não deixem ela aqui, leve. Vocês estão me dando um exercício, um exemplo muito bom de que a participação consciente está funcionando. Tiveram 2 aulas sobre participação política, agora vão trazer um representante aqui, um cara que veio prometer para vocês, pode ter sido não ele, mas o cara que indicou ele, e vão cobrar ele, falar, e aí? E o buraco na rua, e aí o esforço de quem organizou essa escola aqui, de não trazer o vereador aqui, que como eu disse para vocês, o vereador não é um despachante de bairro, certo? O vereador tem que formular as polícias. Trazer o subprefeito, está certíssimo, é a autoridade executiva, é quem cuida da gestão, é quem comanda o município. Então vocês estão de parabéns, porque hoje são 9h49 da noite, estamos estreando uma novela na Globo, tem tudo vocês ficarem em casa, só que vocês estão aqui participando e mostrando que democracia é importante, participação política é importante e que religião, futebol e política que não se discutiam, como eu disse para vocês, religião está se começando a discutir mais, futebol se discute a todo momento e política vocês estão discutindo. Meus parabéns, muito obrigado. A vossa espera, olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre, escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue.